Retornando aqui o bloco 3 da aula de Direito, questões para reflexão. Tainá, como podemos resolver a descrença da sociedade nas normas jurídicas e na ordem institucional? Com um sistema judicial mais célere. Se fosse muito mais rápido, mais eficaz, as pessoas iam acreditar mais e iam, muito provavelmente, fazer logo denúncias e resolver tudo na justiça, em vez de ficar usando exposes de rede social, por exemplo. Você O que é? Por exemplo, o pessoal não está muito na onda de ficar relatando que sofreu abuso nessas redes sociais que estão criando. Eu acho que isso é uma espécie de descrença no sistema judicial, entendeu? Em vez da pessoa chegar lá e fazer a denúncia, ela prefere ficar se expondo em redes sociais. Porque para ver se assim tem alguma repercussão e, em consequência, consigam punir o abusador, mas eu acho que é uma forma de descrença, entendeu? Se fosse mais rápido, o sistema judiciário, as pessoas iam confiar mais. E para você, Carol, como resolver a descrença da sociedade nas normas jurídicas e na ordem institucional? Não sei. Bora, mulher! Chuta! Sei lá. Tá aqui pra aprender. Como resolver a descrença da sociedade nas normas jurídicas e na ordem institucional? Você acredita 100% na justiça? Acreditar, acredito. O problema é que ela nunca, nem sempre é. De 1 a 10 aí, de 1 a 10. Me fala o quanto você acredita na justiça, de 1 a 10. Bruno, na verdade, eu acredito. 8. Óbvio, Maria. Só uma nota mais alta que a da vida. Depende da capacidade do advogado ou da justiça, sei lá. Isso é verdade. E quem não tem condição de pagar o advogado? Se lasca. Tá com capacidade lá embaixo. Vamos lá. O problema é isso, né? Que todos temos direitos, mas tem gente que não tem acesso, ou nem sabe. Tem gente que não sabe nem para onde vai. Vamos lá que eu quero dar umas explicações sobre isso aqui. Como nós sabemos, o Karl Marx ele trabalhava muito a questão dialética. Para ele, tudo se baseava num conflito. A sociedade se moldava na base de conflito. Bruno, seu áudio tá ruim. Melhorou? Tá ruim. Tá bom? Tá ruim? Tá bom, tava baixo. Tá melhor, Vamos lá. Karl Marx ele trabalhava com método dialético. Para ele, o conflito era necessário para que as coisas mudem. O conflito a qual ele trabalhava era o conflito de classes. Para ele existia uma classe dominante e uma classe dominada, que ambas estariam em conflito eterno, e esses conflitos gerariam as mudanças sociais. O direito, propriamente dito, como sempre foi uma abstração social. Todas as classes, elas reincidem o direito. Beleza? Elas trabalham com o direito. É claro que uma classe que tem acesso à informação e a, como é que eu explico, privilégios legais, ela vai ter muito mais poder sobre o direito do que uma classe que não tem. No final, tudo se resume a um jogo de poder. Uma coisa boa dessa informatização do direito é que ela torna tanto mais ampla quanto mais acessível às pessoas. Por exemplo, agora, nós estamos tendo uma aula. Hoje a aula não é tão teórica, hoje a aula é mais reflexiva. Estamos discutindo ideias para poder trabalhar. Mas, 10 anos atrás, era extremamente difícil de fazer isso via live. Entendeu? Então, nós estamos conseguindo criar uma proximidade. Agora, no momento que você está em um regime democrático, esse regime democrático te dá direitos civis. Você, como cidadão, também tem que começar a correr atrás das responsabilidades civis. Certo? Porque, por exemplo, nosso país tem muita desigualdade social
E muitas pessoas alegam, também já vou entrar aqui na terceira questão, que a justiça não ampara os pobres. Realmente, as defensorias públicas estão lotadas. Porém, é aquela visão. Se o pobre soubesse seus próprios direitos, muitas vezes ele nem iria para a defensoria pública. Ele saberia exatamente como resolver suas coisas. O problema é que nós temos uma educação fraquíssima, péssimos profissionais na área de educação, uma didática muito ruim, e ainda por cima uma exclusão social terrível. Só que isso também não tira a responsabilidade individual de cada cidadão brasileiro de correr atrás de suas leis. Conheço aqui um caso recente, aconteceu ano passado, que era uma senhora de idade já. Imagina, uma senhora de idade ter que se envolver em processo judicial. Armaram uma coisa pro marido dela, ela praticamente ia perder a casa, tudo, entendeu? E ela começou a correr atrás, uma senhora de idade, entendeu? Com baixas condições financeiras, e mesmo assim ela começou a correr atrás, começou a se interessar. Assistia TV Senado pela televisão, anotava tudo, começava a ir atrás, e rapaz, ela tá em um processo contra um cartório inteiro. E ela vai ganhar esse processo, tudo indica que ela vai ganhar. Por quê? Porque ela saiu da inércia. É claro que o que aconteceu com ela foi algo muito grave, entendeu? Mas esse choque mostrou que até uma senhora de idade, quem sabe que a dificuldade para vender essas coisas é muito pior, por causa da descrença nas instituições. Até a senhora de idade, pobre, conseguiu dar a volta por cima, em menos de um ano. Qualquer cidadão brasileiro tem essas condições, desde que esse cidadão esteja regido pelo aparato do Estado. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos locais do Brasil que o Estado nem encosta. Por exemplo, favelas, as pessoas ali são totalmente desamparadas do Estado. Pouco adiantaria saber direito para elas, para a lei, entendeu? Porque o ciclo social delas, o meio social delas, é como se existisse um Estado paralelo. Que no caso a gente vai entrar na questão do crime organizado. Fora isso, o que a gente tem? Até onde podemos relacionar o direito com as desigualdades sociais. Sendo o direito a nossa base, o nosso martírio para resolver problemas, uma coisa que eu noto muito grande aqui no nosso país é o seguinte: nós temos muitas leis, até demais, o que também gera problemas jurídicos. Agora, a efetivação das leis não é tão ampla, e o pior de tudo é a fiscalização das leis. Se eu pudesse culpar alguém pelas desigualdades sociais em massa, seria o poder fiscalizador que nós temos aqui. Lembrando que todo cidadão ele é fiscal da lei também. Nós também temos o poder legislativo que tem essa função. Só que, em suma, nós, como sociedade, devemos fiscalizar a efetividade das leis e isso não ocorre. As pessoas nem sabem quais são as leis que as regem. Vocês, como estudantes que estão no ensino superior, vocês têm a responsabilidade de saber seus próprios códigos. Porque tudo que vocês fazem dentro do direito também afeta a vida de terceiros. Isso é muito importante. Agimos como fiscais da lei e fazer denúncia sim caso as coisas não correspondam à normativa. Para que tudo se oriente. Não sei, lembra quando teve a tragédia de Brumadinho? Se eu não me engano, nós tínhamos em média aqui umas 550 barragens com problemas no país. Quando eu falo problemas, é superlotamento. Só que nós só tínhamos, para esse tipo de barragem, 30 fiscais. Já é pouco. E você ainda pega a efetividade do trabalho. Entendeu? Exemplo agora da pandemia. Comércio aberto, não deveria, mas está aberto. Mas cadê a fiscalização? A fiscalização só fica nas regiões centrais, regiões mais onde você tem um capital urbano centralizado. Se você sai um pouco da região central do município, tá as pessoas completamente desrespeitando as regras impostas para que possam manter a sua saúde integrada ainda. Como resolver esse problema? Eu sempre parto do pressuposto da responsabilidade individual. Porque, primeiro, uma coisa que eu noto que é péssima, que também vai além da descrença política. As pessoas criaram uma separação delas do Estado. O que isso quer dizer? Eu elejo o político, ele lá, os políticos são ladrões. O política não presta. Eu me distancio. Não. Tudo lá. Mesma coisa. Esse juiz, funcionário público é outra coisa, é outro mundo. Não, gente, a gente é a mesma pessoa. Você
plena responsabilidade pelo que seu político que você elegeu faz. Se seu político é corrupto, você está auxiliando ele a ser corrupto. Então, principalmente quando a pessoa usa esse discurso negacionista da política, das leis, lei nenhuma presta. Duvido de ter lido um livro de lei na vida. Mas quando a pessoa ela usa esse discurso negacionista, ela tira a responsabilidade dela, dos poderes civis dela, que ela provavelmente desconhece, e fica tirando culpa em outros. Toda pessoa ela é responsável por aquilo que ela faz, politicamente também. E uma coisa interessante é vocês atentarem isso às pessoas ao redor de vocês. Sempre quando tem alguém ao meu redor com esse discurso negacionista, eu já puxo a orelha. Não. Você é responsável em primeira, segunda e terceira instância por aquilo que você compreende politicamente e aquilo que você efetiva. Eu sei que no campo das ideias falar isso é engraçado, principalmente quando a gente tem uma classe pobre muito vulnerável no país, mas essa classe pobre, para ela melhorar suas condições, ela precisa ter essas responsabilidades políticas dela. Inclusive para que ela aprenda a usar melhor a máquina política. Entendem? Porque, por exemplo, eu tive até um debate recente que eu aleguei o seguinte: existem representantes das minorias no Congresso, mas eles não elaboram um projeto de lei que preste. Então, quando você é uma minoria, você já é vulnerável, e você elege alguém sem nem olhar as pautas dessa pessoa, você está se condenando. Aí as minorias vivem fazendo protesto, pedindo direitos, mas as pessoas que elas elegem para conseguir os direitos são pessoas incompetentes. Entende? Então, as pessoas não têm responsabilidade sobre aquilo que elas elegem. Então, primeiro, para mim resolver essa descrença, eu partilho inicialmente do princípio da responsabilidade individual. Cada cidadão deveria ter ao menos a responsabilidade própria dele. Segundo, nós precisamos levar a justiça a quem precisa de justiça. Isso é estranho, eu sei que todos nós precisamos de justiça, mas tem classes da sociedade que não têm acesso. Isso é terrível. Ou classes que têm acesso, mas demora tanto tempo para tramitar um processo, que simplesmente preferem, não vou nem na justiça porque não vai resolver o problema. Infelizmente, sempre quando tem uma época de crise, também nós temos coisas boas. Por exemplo, a situação do coronavírus, ele provavelmente vai ampliar os acordos extrajudiciais. E aqui no Brasil, nós temos uma cultura muito judicialista, muito estagnada. Gente, em países desenvolvidos, poucas coisas se resolvem no jurídico, normalmente questões penais. A maioria tudo é extrajudicial, os acordos são resolvidos em cartório, não em juizado. Isso adianta muito a vida das pessoas. Você tem empresas específicas de conciliação, porque as pessoas precisam aprender a se resolver e usar o direito delas para conseguir que a sua condição de vida melhore. Isso é muito interessante. Eu estava na palestra da OAB Bahia e um relato que eu vi foi no Japão. Um integrante da palestra, ela viajou para o Japão, estava relatando. Praticamente tem poucas varas para julgar. É tudo extrajudicial. Antes de chegar lá, você vai passar por 3 salas extrajudiciais para ver se seu problema precisa realmente para o juiz ou pode ser resolvido antes. Se puder ser resolvido antes, maravilhoso. Você não incha a fila de processos jurídicos que são de alta gravidade. Então a população tem uma crença melhor no sistema jurídico, entendeu? Assim, eu não diria tanto o Japão porque a condenação é muito alta. Um país tem um nível tão alto de condenações, provavelmente tem algum problema jurídico, entendeu? Normalmente só não é condenado quem é rico. Então, assim, como eu disse, não existe justiça perfeita. Cada país vai ter seus problemas. Mas quem é melhor do que o nosso, até hoje é porque as condições de autonomia do indivíduo no sistema jurídico acabam sendo mais efetivas. E o terceiro ponto, me ensinar as pessoas mesmo. Vocês estão estudando, tá vendo algum colega com dúvida, tira a dúvida, orienta, faz isso repercutir, isso é muito importante. Porque se nós não levarmos o direito até as pessoas, e nós sabemos que estão numa inércia quanto ao direito, as coisas vão ficar complicadas. Então, para mim, essa questão da descrença parte do próprio indivíduo. Ele próprio tem que se resolver primeiro com suas questões político-ideológicas para, assim, começar a resolver a questão legal. Eu não estou passando para as leis do nosso país. Nós temos leis muito ruins que geram desigualdades sociais. Eu estou dizendo que, se nós não entendemos a lei para analisarmos quais os pontos ruins delas e mudarmos eles, nós nunca vamos mudar. Isso é o que eu defendo. Alguém tem alguma colocação? Eu posso seguir? Não estou ouvindo vocês, não. Pode seguir, pode seguir. Não. Pode seguir, Bruno. Vamos lá. Sabendo
que nos conflitos jurídicos, alguma das partes sai prejudicada. Vamos lá, gente. Você entrou num conflito jurídico. O que é justo para mim não é justo para você. Normalmente, quem ganha sempre fala, a justiça foi feita. Quem perde fala, pô, o sistema jurídico não presta. No sistema jurídico, em que algumas partes saem prejudicadas, o que seria justiça e como se deve exercê-la, Tainá? Justiça é ver o que. Não é bem o que fica bom para os dois lados, mas não é o que é justo para os dois lados. Eu não sei explicar direito em relação a isso, mas É tipo pro lado assim. perdedor? Hã? É, Se o lado perdeu, é porque ele. Se foi seguido do jeito que a lei está falando, o lado perdeu porque errou, não? Aí ele deve pagar pelo erro. também acho. E o lado que E a ganhou. justiça seja feita, né? Você vai dar a sua opinião ainda, Carol. Não vem que eu também acho, não. Cada um vai ter a Ah, sua. Não vem com isso, não. eu concordo. E o lado que ganhou foi porque era o mais correto dentro do que está ali na lei. Então deve ser exercida perante o que está escrito na lei, né? Perfeito. Então, deixa eu raciocinar. Se eu tiver uma lei muito ruim, que gera desigualdade e problemas, ainda assim vai ser justo? Quem vencer? É porque a justiça é baseada na lei. Se a lei está com problema, o melhor ser feito é mudar a lei antes e depois fazer a justiça. Isso é bem, assim, complicado de fazer na prática. Mas eu também acho que, além da lei, quando você está em julgamento e tudo mais, vai muito de outro fator que o advogado leva perante a juiz, né? Mas eu não sei explicar o que é esse outro fator, mas eu acho que é uma questão também assim, de sensibilidade com a situação. Tipo isso. Então, para você, justiça é algo ligado à questão legal, certo? É, Antes das normas legais serem impostas para a sociedade coercitivamente, não existia justiça no mundo? mas ó, pode ser que não seja eu acho que a justiça obedece a algo anteriormente, entendeu? Pode ser que não esteja escrito, pode ser que não esteja assim específico, mas sempre existiu alguma norma na sociedade. Sempre teve alguma ordem social e os indivíduos seguiam essa ordem social. E aí eles se baseavam no que para eles era mais correto, entendeu? Para julgar. Carol, resumindo aqui para você, o que é justiça e como devemos exercê-la? Peraí, Bruno, deixa eu só. Minha tela saiu aqui. Oh, meu Deus. Deixa eu aumentar minha tela aqui. Como é que é? O que é justiça e como devemos exercê-la? Justiça. No caso, tem uma situação, né? Um julgamento. Então, a justiça vai ser feita, no caso, a pessoa que vai ser punida ou que vai ser absolvida, no caso, a pessoa vai ser punida. Então, a justiça foi feita, entendeu? Eu acho que a justiça é sempre do lado certo. Perfeito. Então, por exemplo, num país onde a cada 4 pessoas condenadas, uma é inocente, isso é justiça? Já que ela foi condenada, a justiça foi feita? Não, tem que condenar quem tá errado, ué. Todos. Beleza. Mas a justiça nunca, nem sempre é feita, né, Bruno? Olha, Ué? olha o que você me falou. Quando nós temos um processo jurídico e alguém é condenado, a justiça é feita. Perfeito. Então, se o inocente é condenado, a Mas justiça é feita? nem sempre é tipo assim, às vezes a pessoa tá errada e sai ileso, entendeu? Então eu não acho que isso é justiça. Se a pessoa tá errada, independente, entendeu? Então, o que é justiça para você? É a lei funcionar. Funcionar? Ou infelizmente, seja pro lado certo ou errado, né? Fazer o quê? Por Tem exemplo, gente- há um tempo atrás nós tínhamos escravidão aqui e era legalizada. Então, a escravidão era justiça para você? Não.
Mas a lei tava funcionando, certo ou errado. E aí? Não, mas escravidão não é justiça, né? Eu tô usando o É seu desumano. conceito. É desumano, todos somos iguais. Pera, por que é desumano se na lei não dizia isso? Mas Desumanidade pra não é mim questão de é. lei. É. E aí? Ah, eu não sei. Quem está aqui vai refletir. Para você, como é que deve ser exercida a justiça? Deixa eu pensar um pouco. É porque eu penso assim. Na verdade, eu não posso pensar dessa forma, mas eu penso assim. Por exemplo, eu, advogada, eu não seria advogada para defender um cara que estuprou uma menina. Entendeu? Eu não defenderia. Tipo assim, Por que você não entendeu? defenderia? Porque eu não acho certo. Pelo contrário, se tivesse pena de morte no Ó, Brasil, eu na não sou verdade, a tem, viu? favor. Tem Eu não sou a filme que garante a favor. pena de morte, viu? Eu não sou a favor, entendeu? Então, eu não sei te falar, porque eu acho que a lei é, no caso, é para ajudar, né? Para salvar e tal. No caso, a lei tem que ser justa. Sim, no campo das ideias perfeitas, mas nosso mundo é imperfeito. Então, mas é isso que eu estou dizendo. E não é o que acontece, né? Eu vou trabalhar a história do direito, mas uma coisa interessante sobre Foucault é o seguinte, vamos lá. Quando a Sobre o gente... quê? Foucault, Michel Foucault, é um autor excelente de direito que a gente vai trabalhar ele. Eu vou pegar a história do direito com vocês também. Vamos lá. Gente, Bruno, parei rapidinho. O professor tá mandando mensagem para mim que não recebeu o meu trabalho. Peraí. você está gravando, viu, Carol? Então continua com o Tainai que eu vou resolver um negócio aqui. Pronto, tranquilo, vamos lá. Quando nós advogamos, nós também defendemos a parte culpada. Por que nós defendemos a parte culpada também? Primeiro, não existe justiça perfeita. Segundo, todo ser humano tem que ter alguém para falar por si, caso necessário, contra um ordenamento do Estado. E o terceiro, para poder manter a ordem jurídica, que eu diria que o terceiro é mais importante. Porque a ordem jurídica, ela resguarda toda a sociedade. Então, muitas vezes, quando a gente está estudando direito, o conflito que a gente trabalha é: se meu cliente fala para mim que ele é culpado, e eu sei que uma pessoa inocente vai presa no lugar dele, eu devo entregá-lo ou não? Você vai entrar no que o Carol falou. A resposta é não. Porque mais importante do que a pessoa inocente, o seu cliente, é todo o ordenamento jurídico. Segundo Foucault, a prisão é um símbolo. Só isso. A prisão ela não serve para quem está dentro. Ela serve para quem está fora da prisão, olhar para a prisão e falar: eu não quero ir para aquele lugar. Por isso eu não vou fazer isso aqui. O que você acha disso, Tara? Eu acho que faz sentido, né? Então, por mais cruel que seja, pro ordenamento jurídico, é claro que seria perfeito se só pessoas que cometeram delitos fossem presas e tudo mais. Mas na crueldade do ordenamento jurídico, é independente se vai um culpado ou um inocente preso. Porque o importante é que o símbolo exista. Pessoas indo presas, o símbolo exista para quem está fora. Condicione seu comportamento para que possa conviver em sociedade. E por isso nós também devemos defender pessoas culpadas. É claro que também cada qual tem seus critérios, entendeu? Não vou entrar nisso. Mas, como eu falo, a área do direito é muito abrangente, porque você mexe com muita coisa em áreas astronômicas. Vamos colocar assim. Carol, tá ouvindo? Peraí, Bruno, tem que resolver aqui que o professor tá mandando mensagem. E morreu. Tá nascendo alguma colocação para fazer? Não, Não? Então, não, acho que não. vocês querem tirar alguma dúvida, alguma coisa assim? Não. Então, pessoal, eu vou finalizar aqui a aula. Agradeço a frequência de vocês. Tenham uma boa noite e um bom fim de semana. Valeu, pessoal. Valeu, Bruno. Boa noite. Valeu. Tchau.